Então, eu fiquei responsável pelo artigo Nível de conhecimento de tutores de cães e gatos sobre zoonoses, tá? E eu vou tentar deixar o mais claro possível o que eu consegui entender sobre o artigo. E, tipo, algumas coisas eu tive que descartar porque não era tão importante quanto o assunto do artigo em si. Então eu vou deixar um pouco mais claro do que ele gostaria de explicar. Como introdução, os animais eles têm estimação, os animais de estimação eles possuem uma certa importância por conta dos benefícios que eles podem trazer ao ser humano. Aí no artigo ele cita esses tipos de benefícios, que é a diminuição dos casos de depressão, ansiedade, melhoria do humor, aumento de estímulos para a realização de atividades saudáveis, maior socialização de idosos e de pessoas com deficiência física e mental e melhorar o aprendizado e socialização de crianças. Isso acaba se tornando algo extremamente relevante à saúde pública e algo para que possa ser estudado, né? Já que algum dessa relação entre o humano e o animal pode acontecer de ser um tipo de transmissão de doenças, no caso as conhecidas zoonoses, né? Dentre as zoonoses mais importantes que foram citadas na pesquisa, que é transmitida por cães e gatos, a gente pode destacar raiva, leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose e verminose. Que no presente trabalho foi avaliar o nível de conhecimento sobre zoonoses de proprietários de cães e gatos. Como materiais e métodos, o que eles usaram? O projeto foi desenvolvido no Hospital Veterinário localizado na Universidade Brasil, no campus Fernandópolis, em São Paulo. E o estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa quantitativa, tá, descritiva e exploratória, isso do período de março a junho de 2017. Foram entrevistados 100 tutores que estavam presentes lá no hospital de cães e gatos. Para a reunião dos dados, foi realizada a aplicação de um questionário específico com foco em zoonoses por meio da realização de uma entrevista com cada tutor. Após a realização do diagnóstico de situação, os dados obtidos foram digitalizados e tabulados em planilhas. Então, com os resultados, eles, as pessoas que participaram da pesquisa, né, os 100 tutores, cada um eles teve que responder o questionário e a partir do questionário eles contabilizaram e quantificaram em uma tabela qual seria a porcentagem para cada resposta do tutor, né, que foram tutores de 20 a 59 anos. 63% era do sexo feminino e 47% era do sexo masculino. Com relação à escolaridade desses tutores, 12% possuíram ensino médio, perdão, e dentre os entrevistados, 77% possuíam cães, totalizando 152 animais, 2 cães por domicílio, e 37% possuíam gatos, totalizando 99 animais, 2 a 9 gatos por domicílio. A população canina presente nesses domicílios dos tutores possui uma idade média de 4 anos e meio e a felina de 3 anos. Então, quanto à postura de posse responsável, 80% dos tutores informaram que levaram o animal ao médico veterinário apenas quando o mesmo adoece ou quando eles apresentam um quadro clínico, quando o animal ele apresenta algo na qual seja de emergência levar ao hospital. Em relação à transmissão de doenças, 74% não sabiam do que se tratava e 80% disseram que nunca tinham recebido esclarecimentos sobre o assunto. Dentre as zoonoses, eles fizeram a porcentagem de cada doença que foi citada, né? E na raiva foi 39%, leishmaniose 23%, toxoplasmose 21% e verminose 5%. Outras também que foram citadas foi a alergia e sinomose,
Só que no artigo eles não disseram qual foi a porcentagem de que foi, na qual foi falada essas doenças. Aí tem esse quadro, na qual eles fizeram, eles organizaram as doenças e disseram qual foi a que teve maior contabilidade de conhecimento e a que teve menor. Que no caso foi a raiva, né? Que teve maior e a menor foi a leptospirose. Entre a leptospirose e a sinomose. Então, com a raiva. Atualmente, a raiva, a leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose e esporotricose são consideradas as principais zoonoses transmitidas por cães e gatos. Com a raiva, as perguntas eram: como transmissor? 94% disseram que seria o cão, o transmissor, e 29% relacionaram a outros mamíferos. Se eu não me engano, era com os morcegos também. A forma de transmissão: 90% afirmou que seria mordida, perdão, e 14% disseram que por lambedura ou arranhadura. Como método preventivo, 88% citou vacinação de cães e gatos e 4% que o animal deveria ser tratado. Com a leishmaniose, 90% dos entrevistados relataram conhecer a doença ou pelo menos ter ouvido falar dela. 40% disseram que é transmitida por picada de mosquito, 34% não souberam responder, 20% sugeriram que a transmissão é realizada pelo cão. Sobre a prevenção, 22% indicou o uso de coleiras com repelentes, 15% o controle de criadores de mosquito e 63% não sabiam como prevenir a doença. Na leptospirose, 92% disseram conhecer ou já ter ouvido falar da doença, 57% mencionou o rato como transmissor, 43% não conheciam o potencial do transmissor. A transmissão e prevenção. 22% citou fezes, 12% citou urina e 9% citou água contaminada. As medidas profiláticas, né, que é essas medidas profiláticas que são os métodos utilizados para prevenir a doença. 19% é o controle de roedores, 9% falaram o armazenamento correto de alimentos e 6% ao consumo de água tratada. Com a toxoplasmose, 92% disseram conhecer ou ter ouvido falar da doença. A transmissão, 59% citaram o gato, 9% citaram o cão, 2% citaram o rato, 26% afirmou ser transmitida pelas fezes do felino, 8% disseram ser transmitida por mordedura ou arranhadura e 7% pela urina. A prevenção, 25% disseram que é a higiene da casa e a higiene pessoal e 6% a utilização da vacina. A esporotricose, que foi a que foi mais preocupante, que foi 9% dos entrevistados disseram conhecer ou ter ouvido falar da doença. Dentre os que possuíam conhecimento, 80% possuem ensino superior, 7% disseram que sabiam o transmissor da doença e citaram o gato como um possível transmissor. E a transmissão é 6% referida à arranhadura e 3% disseram que não sabiam como prevenir. Até porque, no começo ele falou que 9% nunca tinha ouvido falar da doença, então eles não conseguiam encontrar meios para poder preveni-la. Quanto à discussão, ou seja, eles estão acolhendo esses pets, mas ao mesmo tempo eles não têm conhecimento sobre a zoonose e o que o animal pode transmitir a eles ou aos seus familiares. Os animais de estimação podem transmitir ao ser humano diversos agentes infecciosos. De acordo com Westgate, cães e gatos podem albergar de 30 a 40 agentes zoonóticos. Ou seja, eles têm o pet em casa, mas eles não sabem que podem se contrair por essa doença. Até porque eles não têm conhecimento se o animal está doente ou não. E ele pode ainda possuir mais de uma doença.
Atualmente, a raiva, leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose e esporotricose são consideradas as principais zoonoses transmitidas por cães e gatos, tá? Com relação à raiva, esta doença continua sendo a zoonose mais importante por ser fatal. E também por ela ser muito falada, ela também é bastante conhecida, né? Então, por isso que ela teve uma porcentagem maior na pesquisa. A leishmaniose também é uma zoonose de grande importância para a saúde pública, e os tutores relataram conhecer a doença ou pelo menos ter ouvido falar. Ela fica meio que atrás da raiva, né? Porque ela também é muito falada, assim como a raiva. A ideia errônea de que o cão e gato transmitem a doença ao ser humano por meio de contato também ficou evidente nessa pesquisa. Sobre sua prevenção, o uso de coleiras repelentes foi o mais recomendado pelos tutores, ou seja, ele teve uma alta indicação maior, pelos tutores. O uso de coleiras impregnadas por inseticidas é preconizado como medida profilática para esta doença, embora seja poucos os tutores que utilizam em seus animais. A leptospirose demonstrou ser uma doença bastante conhecida pelos tutores e a importância da realização de trabalhos, ou seja, a partir do que foi feita a pesquisa, eles podem meio que se basear para poder ter a criação das políticas para poder informar essa população. Quando se relaciona a prevenção com transmissão da leptospirose, nota-se a clara vinculação ao rato e a exclusão dos demais animais transmissores. É meio que ele está muito ligado à questão do rato, da leptospirose, devido às informações ser mais voltada ao rato, como o rato ser o possível transmissor, aí as pessoas e os tutores, elas meio que acham que somente o rato pode transmitir. A toxoplasmose, onde a maioria dos tutores disseram conhecer ou ter ouvido falar da doença, é a zoonose que despertou mais preocupação com relação ao conhecimento dos tutores foi a esporotricose, pois poucos entrevistados disseram conhecer ou já ter ouvido falar da doença. É uma doença que existe, mas é pouco informada, pouco comentada, pouco transmitida a eles, então eles meio que não tinham nenhum conhecimento. Assim notou-se a importância de uma maior divulgação e informação sobre a doença para a população, ou seja, seria melhor encontrar meios para que essa doença ela possa ter um pouco maior de visibilidade e também de conhecimento. A prevenção das zoonoses começa com a conscientização da população e dos profissionais da saúde, pois nem sempre o conhecimento sobre esta doença alcança a população exposta ao risco constante. Então, a importância da população da parte pública, até de poder transmitir a informação à população é importante e é eficaz porque existem pessoas que moram longe, não têm tanto acesso à transmissão de a TV ou então redes sociais, internet, não tem e é necessário que essas pessoas vão lá para poder transmitir a informação sobre isso. Por meio de ações de educação sanitária, dentre elas executar de projetos educativos sobre posse responsável e transmissão de doenças, além da instituição de medidas de vigilância epidemiológica. A educação ainda é a maneira mais eficaz para informar e transformar pessoas em difusoras de conhecimento e vigilantes atuantes. O presente estudo permitiu identificar que a população estudada de tutores de cães e gatos apresentaram carências de informações relacionadas ao conhecimento das principais zoonoses transmitidas por cães e gatos estudados, especialmente sobre esporotricose. Ou seja, precisa ainda mais de informação para essas pessoas sobre essas doenças e também dar maior visibilidade àquelas doenças que foram pouco comentadas na pesquisa, porque elas existem, elas são um número alarmante, porque poucas pessoas sabem e preocupa. Então, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se teve algum erro, tá? E é isso.